Ajude a Irmandade e inscreva-se no nosso canal do YouTube. Completou 3 anos do nosso Campeonato Paulista de 2017. Aquele campeonato que o Corinthians começou como a quarta força, né? Dita por muita gente, e depois terminou em primeiro lugar, primeira força, perdendo apenas 2 partidas no Campeonato Paulista inteiro. Começo do Carille, né? Começo da passagem do Carille. E a gente vai relembrar aqui essa conquista corintiana, mostrando os gols dessa campanha corintiana, né? O que é interessante desse contexto é que o Corinthians tinha acabado de sair da campanha com o Oswaldo de Oliveira em 2016, tentou o Reinaldo Rueda, tinha vários boatos e tal, e aí acabou se definindo pelo Carille, né? E deu muito certo, né? Deu muito certo. Ele tinha feito um período de interino, né, no ano anterior, né? O primeiro gol contra o Jô, uma vitória, uma magrinha de 1-0, um gol que o Jô mesmo sofreu, um pênalti que ele mesmo sofreu. 1-0 pro Corinthians. Esse foi o primeiro jogo do campeonato, né, Gui? Primeiro jogo do campeonato. O Jô que tinha chegado no clube em novembro, já estava treinando com o clube no final do Brasileiro anterior, tal, então ele teve muito tempo de entrosar, né? E aí a gente já pula pro terceiro jogo, né? O Pablo marcando na arena, também um jogo chorado ali, 1-0 na Saudades do Pablo, baita zagueiro, hein? Pensou uma dupla Pablo e Gil hoje. E ele tá se oferecendo demais. E olha esse gol do Casim aí, o zagueirão bobeou do Audax e o Casim guardou dele. Saudoso Casim. Nesse momento, apesar do gol de pênalti que o Jô fez no primeiro jogo, o Casim já estava tomando a vaga de titular do Jô. Né? Sim. Com essa performance no Audax aí. E aí no jogo 5, a vitória mais emblemática do Corinthians, né? Esse gol do Jô contra a porcada lá. O Casim era o titular, o Jô tinha acabado de entrar. Foi o primeiro toque nele na bola, já mandou pro gol. E foram três vitórias de 1-0, né? E aí a gente estava no quarto jogo, né? Um clássico. Esse é o quinto jogo do Corinthians. O Corinthians teve um jogo que não marcou. Teve empate. E aí segundo toque na bola, né? Que ele deu um pra ajeitar a bola e o segundo toque na bola ele meteu. Essa corrida do Maicon pra buscar essa bola é incrível, né? A gente, quando lembra do time de 2017, fala muito do Jô, lembra muito o Arana. Mas o Maicon, aquele ano, foi sensacional, né? Não, jogo demais. É um jogador que faz falta pro clube, sem dúvida nenhuma. Eu ia falar, aproveitando essa fala do Fábio, Arana, tal, toda essa galera dessa época, Rodriguinho, o que eu mais sinto falta é o Maicon, cara. Que baita jogador que era o Maicon. E ficou pouco tempo também, né? Aí o Pablo marcando mais um gol. O Arana cobrando a falta, né? Uma confusão ali na área. E o Corinthians jogando com aquele uniforme... inexplicável. Não há explicação, né? O Maicon marcando o primeiro gol dele aí no campeonato. Enfim, numa bicicleta falhada do Casim, virou um passe pro Maicon fazer o gol ali. O Casim, por pior que ele fosse, né? Ele era um cara esforçado, pelo menos. Não dá pra falar que ele tinha carisma, tinha vontade. E carismático. Até hoje ele tem um monte de corintiano seguindo, ele faz post sobre o Corinthians, tá lá jogando, né? Pedro acho que no Henrique México, marcando né, o terceiro gol, tá no México. Numa falha aí do goleirão, sobrou pro Pedro Henrique, marcou o gol dele. Eu vi ali o Pedro Henrique comemorando, eu vi o Romero junto, né? O Romero tava bem consolidado na equipe nessa época já, né, teoricamente. Já. Depois de 2016 foi o ano que ele se consolidou, né? Que ele consolidou, né? Aí o João marcando o gol em clássico, ele tinha marcado o gol lá naquele primeira partida, volta a marcar no clássico contra o Santos, decidindo a partida. E é importante a gente perceber quantos gols o Jô vai marcar em clássicos, né? Em jogos importantes. Aí começava essa coisa, né? O Jô marcando gol em clássico, o Carille ganhando clássicos, né? Não é só não perdendo invicto, ele ganhando clássicos, né? Aí um gol do Léo Santos. Nessa partida o Léo Santos entrou e foi eleito o craque da partida pela Irmandade Corintiana, que eu lembro muito bem. O Léo Santos, que agora, essa semana, renovou o contrato com o Corinthians. Né? O contrato dele terminaria no final do ano, renovou até 2023. Com o tempo contundido, né? O Léo Santos começou como uma grande promessa do Corinthians, né? O pessoal elogiava bastante. Ele falava que tinha Europa atrás. Michael marcando de falta. Quanto tempo a gente não vê um gol de falta assim? Ele marcou um desses lá no Shakhtar, né? Onde ele tá agora, né? Marcou. Olha onde foi a bola, hein? Que beleza. Bonito esse.
E aí contra o São Paulo, o Jô marcando mais um aí. O Corinthians perdendo de 1-0, o Jô vai lá e marca o gol de empate no clássico no Morumbi, no segundo tempo. O Corinthians jogando com aquele uniforme de presidiário, né? Já não era... Irmãos Metralha. O Jô chegou, o Fábio comentou, né, que ele estava treinando desde novembro, então ele chegou cercado de desconfiança, né, perdeu o lugar pro Casim, mas tecnicamente, quando ele engrenou, ele começou a jogar muito, né, cara? Sem chance pro Casim depois. Ele não era um centroavante fixo, né, ele tinha muita mobilidade, né, cara? Olha o Léo Jabá marcando um gol dele aí contra a Linense, na última partida da primeira fase, né? O Léo Jabá que pouco depois, né? Ele jogou esse campeonato e depois se transferiu lá pra... Saiu. Pra Rússia, né? Foi pra Rússia, mas depois ele foi parar no futebol grego. Agora tá na Grécia. Foi campeão ano passado. O Jadson marcando um golaço. O Jadson jogando com a camisa 77. Ele tinha retornado e pegou essa camiseta saudades comemorativa. Desse Jadson aí, né? Pelo amor de Deus. Recentemente o Léo Jabá deu uma entrevista, inclusive, contando como é que é a experiência dele da pandemia lá na Grécia, que tá bem diferente do que aqui no Brasil, né? O Romero marcando o primeiro gol dele aí no campeonato, fechando aí a... E quase torcendo o tornozelo na comemoração. O Ícaro falou do Jô na parte técnica, né? Mas assim, esse time com garra, assim, na correria, no aspecto físico, tava muito forte, né? O Romero corria, muitas vezes subia deslocadamente, assim, e aí o Jô voltava correndo, tal, para ajudar, enfim. Era um time todo que se ajudava muito, um ocupava o espaço aberto pelo outro. Né? Aí já nas quartas de final, o Rodriguinho marcando o gol, e a gente já tá vendo a partida da semifinal, né? O Jô deixando outro gol num clássico. Enfim, a primeira partida das quartas de final foi 0-0, a segunda partida o Corinthians ganhou de 1-0, aquele gol do Rodriguinho, e aí a primeira partida da semifinal, fora de casa, o Corinthians vai fazer 2-0, o primeiro deles com o Jô ali, recebendo um belo passe do Rodriguinho, né? E o Rodriguinho vai marcar um golaço agora, um golaço de fora da área, no cantinho ali. O Rodriguinho também tava voando, né? Encerrando a nossa passagem. E a gente percebe que nessa fase final do campeonato, o Corinthians foi tranquilo, né? Ele nunca esteve desclassificado. O jogo mais difícil talvez tenha sido o 0-0 contra o Botafogo de Ribeirão. O empate. Um empate em 0-0, depois ganha 1-0, já começou ganhando 2-0 no Morumbi, começa ganhando a partida na Arena, Corinthians com novamente o gol do Jô. Olha só quantos gols o Jô marcou em clássico decisivo. Gol, né? A bola sobrou para ele. O São Paulo viria empatar a partida no final, mas o Corinthians já tinha metido 2-0 antes, já estava com 3-0, né, de vantagem, digamos assim. Placar agregado. No placar agregado. E na primeira partida da final, contra a Ponte Preta, o Corinthians vai logo meter 3-0 na Ponte e despachar, né? 3-0 na primeira partida da final, fora de casa ainda, tendo um segundo jogo em casa para decidir, isso facilita demais o jogo. E o belo passe do Jô pro Rodriguinho. Rodriguinho marcando gols decisivos também nessa fase do eliminatória do Paulista. Já tava virando Deus Driguinha aí nessa época. Né? A Ponte que tinha eliminado os outros dois grandes, né, de São Paulo. Né? Exatamente. A Ponte que tinha o Luca e o Marlon também, que ainda tá no elenco do Corinthians, não tá? Enfim, o Rodriguinho fazendo essa bela jogada e deixando pro Jadson marcar um dele de fora da área ali, um tirambaço, e o Ronaldo comemorando. Teve jornalista flamenguista reclamando, falando que o Ronaldo não é corintiano coisa nenhuma e tudo mais. Aí, comemorando em Campinas, né? No estádio em Campinas, o segundo gol do Corinthians na final do Paulista. O Ronaldo é muito corintiano, cara. A gente falou do Casim, como o Casim, ele jogando no México, ele ainda aposta sobre ser o gringo da Fiel. O Ronaldo é outro que, assim, foi conquistado pela torcida corintiana também, né? Incrível. E ajuda que... Eu vi ali, o Roberto de Andrade era o presidente, né? Era o presidente na época. Esse jogo foi do Rodriguinho, né? Enfim, marcou 2 gols, deu passe para um. Enfim, o Ronaldo, que a gente não pode esquecer, tem um filho, né? Casado com a corintiana Milene. Então, Milene, que jogou pelo Corinthians, até hoje é comentarista de jogos do futebol feminino no Corinthians. Entendo. E aí, o Corinthians já tinha ganho a primeira partida 3-0, faz 1-0 com o Romero, né? E aí segura a partida. Ponte Preta acho que vai marcar, se não me engano, com o próprio Marlon já no final, mas já estava perdendo de 4-0, digamos assim. O título já estava garantido para o Corinthians com esse gol, fazendo 1-0 logo no início do segundo tempo, se não me engano. E foi o título que credenciou, na real, o Corinthians para o brasileiro, né? Porque além dessa história da quarta força e tal,
o time mesmo começou a ganhar cada vez mais confiança. Então você pega, sei lá, o Maicon, o Rodriguinho, o Jadson, o próprio Jô, o Romero. Acho que foi construindo uma base muito forte, né, para o Campeonato Brasileiro. E foi aquele campeonato que o primeiro turno foi inteiro invicto, né? Se não me engano, né? Acho que foi isso. Foi, primeiro... exatamente. Isso que eu ia falar. Invicto. O Corinthians perdeu 2 partidas nesse Campeonato Paulista e levou essas 2 últimas derrotas até o final do primeiro turno do Brasileiro.